Olá, prezado aluno. Sou o professor Leonardo Bonfim e na aula de hoje vamos aprender sobre a estrutura de repetição while, também chamada de enquanto. Às vezes há necessidade da gente precisar repetir uma parte do código. Porém, quando a gente repete o código diversas vezes, pode dificultar o nosso entendimento do algoritmo, a nossa manutenção e até mesmo a construção do programa. Por exemplo, nesse exemplo são recebidas duas notas, calculada a média e apresentado o resultado. Se eu precisasse repetir esse código para 2 alunos, ainda seria viável. Mas se eu precisasse repetir isso para 10 alunos, eu repetiria esse código 10 vezes. Se eu fosse para uma escola inteira, para uma universidade, ficaria complicado repetir o código para a diversa quantidade de alunos que teriam. Então, para resolver essas situações da necessidade de ter uma repetição de um trecho do código, nós vamos utilizar as estruturas chamadas de estruturas de repetição. Elas vão permitir repetir um trecho do código através de uma determinada quantidade de vezes, ou até que uma condição lógica, verdadeiro ou falso, seja satisfeita. No Python, a gente tem duas estruturas de repetição. A while, que traduzido para o português é o enquanto, e for, que traduzido para o português é o para. Cada uma vai ter suas próprias características e a melhor situação para usar. Tem situações que a gente vai conseguir utilizar as duas estruturas, vai poder escolher qual a melhor estrutura a ser utilizada, porém vão ter problemas que só vão conseguir ser realizados com um ou com o outro. Então, a nossa estrutura while, a chamada enquanto, ela é chamada de uma repetição com teste no início, chamada de pré-condição. Ou seja, é uma estrutura de repetição que vai ser condicionada a um teste lógico inicial. Então, a repetição vai acontecer sempre que uma condição colocada for verdadeira. Quando essa condição for falsa, a repetição vai se encerrar. Como pode ser visto no diagrama ao lado. Enquanto a condição for verdade, sim, um bloco de instrução é executado. Retorna, enquanto a condição for verdade, executa novamente. Quando o bloco de instrução for falso, tiver no trecho aí o N, de negativo, ele sai e segue o fluxo do algoritmo, sem repetir o trecho de código que está dentro. Alguns exemplos do nosso dia a dia em que a gente pode construir algoritmos com uma repetição para resolver tarefas do cotidiano, lavar um conjunto de pratos, pagar um conjunto de contas, lavar um conjunto de roupas, são alguns dos exemplos. Por exemplo, o pedido de um lanche. Tem o atendente e, enquanto houver clientes, faça. Ele recebe o pedido e envia para a cozinha. Ainda tem cliente na fila, recebe o pedido e envia o pedido para a cozinha. Quando não tiver mais clientes na fila, o algoritmo está encerrado. Porém, no Python, a gente tem a estrutura adequada para ser utilizada. Então, a gente vai ter o while e uma condição lógica. Essa condição lógica é semelhante às condições que a gente utilizava no if e no elif. Uma condição que vai retornar verdadeiro ou falso. E dentro do while vai ter as instruções indentadas, justamente para indicar que esse bloco de instruções vão se repetir enquanto a condição for verdadeira. Então, a estrutura de repetição do while ela vai ser usada quando a gente desconhecer a quantidade de vezes que eu vou precisar repetir um trecho do código, porém eu sei uma condição lógica para interromper a repetição. Então, sempre que eu não souber a quantidade de vezes, mas tiver a minha condição de parada, uma condição lógica, eu vou fazer a repetição com a minha estrutura while, a minha estrutura enquanto. Por exemplo,
Supondo que eu precise realizar a média, aquele nosso exemplo, para uma turma de 20 alunos. Então, eu inicio o meu algoritmo utilizando uma variável de controle, chamei de alunos, começando com 20, já que eu vou precisar ter o cálculo da média de 20 alunos. E aí eu indico, enquanto alunos for maior do que zero, ou seja, enquanto alunos for maior do que zero, que está começando em 20, então enquanto for maior do que zero, todo esse trecho de código aqui dentro, ele vai ser repetido. Ele vai pedir a primeira nota do aluno, vai pedir a segunda nota do aluno, vai calcular a média e vai apresentar o resultado de acordo com a média calculada. Porém, esse algoritmo tem um problema na solução. Qual seria esse problema? A gente vê que alunos começou com 20, então enquanto o aluno for maior do que zero, ele vai ficar fazendo esse cálculo. A gente verifica que a variável alunos aqui está sempre com o mesmo valor. Então alunos está sempre com 20, né? A gente vê que a variável alunos está sempre com 20, então alunos sempre vai ser maior do que zero. Ou seja, ele vai ficar aqui repetindo esse trecho do código, né, infinitamente. Quando isso acontece, a gente chama um erro, que é o loop infinito. Ou seja, o programa vai ficar infinitamente fazendo aquela ação. Nesse caso, como eu tenho aluno igual a 20, aluno sempre está sendo 20, e isso significa que o aluno é sempre maior do que zero, ele vai ficar infinitamente executando, pedindo a primeira nota, a segunda nota, calcula a média e apresenta o resultado. Vai voltar. Aluno ainda é maior do que zero? É, porque aluno continua como 20. Pede a primeira nota, pede a segunda nota, calcula a média e apresenta o resultado. Volta. Aluno ainda é maior do que zero? Sim, aluno segue sendo 20. E ele vai ficar nesse chamado loop infinito. Então, para evitar esse erro, a gente precisa alterar o valor da variável de controle a cada execução. Nesse caso, a nossa variável de controle é alunos. Então, a gente precisa trabalhar com essa variável de controle. Então, nesse caso, a gente tem que ir diminuindo de 1 em 1 o valor de alunos, né, até que ele chegue em 0. Isso pode ser feito de diversas formas. Vai depender de cada um dos problemas. Então, nesse caso, para a gente corrigir esse problema, a gente tem aluno começando com 20, né? O mesmo algoritmo, enquanto o aluno for maior do que zero. Só que cada vez que ele calcular o valor de uma média, aluno é decrementado em 1. Então, primeiro o aluno é 20, calcula a média, passa a ser 19, volta, 19 ainda é maior do que zero, calcula, vira 18, e aí ele sucessivamente 17, 16, até que ele vai chegar em 0. Quando 0 não for maior do que 0, já que 0 é igual, ele sai da repetição. Então, nesse caso, que a minha condição é enquanto alunos for maior do que 0 e o meu aluno começa com 20, então a minha solução é ir decrementando aluno de 1 em 1. Dessa forma, eu evito o erro do loop infinito. Essa foi a aula sobre a estrutura de repetição while, enquanto. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato comigo ou com a professora Jamile. Obrigado.